Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo Pastor Jorge Reis, neste domingo abençoado, começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Amém, queridos e queridas? Neste domingo maravilhoso, dia 26 de outubro do ano de 2025. Amém, meus queridos e queridas? Vamos relembrar, queridos, um pouquinho do muito das lições preciosas que o nosso Deus ministrou aos nossos corações nessa última semana, dos dias 20 a 24 de outubro. Amém, queridos? Vem com a gente, mas antes, queridos, a nossa produção vai liberar a nossa vinheta. Vai, produção! É isso aí, meus amados, vamos ao nosso resumo semanal de hoje, neste domingo abençoado, dia 26 de outubro, não é isso, queridos? Começando, relembrando que nós aprendemos na segunda-feira, dia 20 de outubro, na meditação que recebeu o seguinte título: Evangelho é prática. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, Jesus enfrentou uma série de embates com os líderes religiosos da época, que lhe faziam uma série de perguntas referentes ao reino de Deus, mas não com a intenção de aprenderem, e sim de deixar o mestre sem ter o que responder. Nem precisamos dizer que a estratégia deles não deu certo, porque Jesus sempre tinha o que lhes responder, até porque ele sempre tem resposta para todas as perguntas. Falando sobre os líderes religiosos daquela época, Jesus orientou aquelas pessoas a ouvirem e até praticarem o que aqueles religiosos falavam, mas os alertou a não agirem como eles agiam, uma vez que eles falavam uma coisa e faziam outra. Esse era o maior problema de Jesus com estes homens. Faziam belas e longas orações e ministravam eloquentes sermões, mas suas atitudes destoavam completamente das suas mensagens. Ou seja, pregavam uma coisa e faziam outra totalmente diferente. Eram excelentes na teoria, mas péssimos na prática. Não há como vivermos um evangelho de teoria, porque evangelho é prática. Foi isso que aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 20 de outubro, iniciando assim a nossa semana. Vamos então para terça-feira, dia 21 de outubro, na meditação que recebeu o seguinte título: Mais que pregar, viver o evangelho. Queridos e queridas do PSM, nesta meditação nós vimos que o mestre orientou aquelas pessoas a ouvirem e até praticarem o que aqueles religiosos falavam, mas os alertou a não agirem como eles agiam, uma vez que eles falavam uma coisa e faziam outra. Havia uma grande distância entre o que falavam e o que faziam. Assim como tal procedimento irritava Jesus naquele tempo, entendemos que o mesmo acontece ainda hoje. Se tem uma coisa que irrita a Deus, é pregarmos uma coisa e vivermos outra, ou tentarmos transparecer uma coisa que não somos, a famosa hipocrisia. Não podemos nos esquecer que somos observados pelos que estão à nossa volta, que não estão muito interessados no que falamos, mas principalmente no que fazemos. Querem ver se nossas atitudes condizem com o que falamos. Deus tem buscado homens e mulheres que estejam dispostos a testemunhar, não apenas com palavras, mas, acima de tudo, com a própria vida. Nossas atitudes falam muito mais alto do que nossas palavras. Que sejamos homens e mulheres que busquemos, mais que pregar, viver o Evangelho. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, 21 de outubro. Passamos então para quarta-feira, queridos, dia 22 de outubro, na meditação que recebeu o seguinte título: Um líder de verdade lidera com palavras e atitudes. Preciosos e preciosas do PSM, nesta meditação nós aprendemos que o problema de Jesus com os líderes religiosos daquela época não era pelo fato de se intitularem líderes. O problema não estava no título, mas no fato de ostentarem tal título e tal posição
e agirem de forma incompatível com o título e a posição que diziam exercer. Consegue entender? Na verdade, atitudes como as daqueles homens são incompatíveis não só para os líderes, mas para todos que se dizem servos de Deus, cristãos, evangélicos. Mas é fato que para os líderes a coisa é um pouco mais complexa. A cobrança é maior sobre a liderança. Quando se trata de líderes espirituais, a cobrança, que já é grande, fica ainda maior. Por isso entendemos que não são muitos os que são chamados de fato para liderar. Um líder não pode apenas falar, ele precisa fazer. A vida de um líder não pode ser feita só de palavras, mas principalmente de atitudes. Aquilo que ele deseja que seus liderados façam, ele deve ser o primeiro a fazer. Um líder de verdade lidera com palavras e atitudes. Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 22 de outubro. E na quinta-feira, queridos, dia 23 de outubro, na meditação que recebeu o seguinte título: Um verdadeiro líder ensina praticando. Nessa meditação, lindões e lindonas do PSM, nós vimos que os discursos daqueles homens estavam muito longe das suas atitudes, ou seja, falavam uma coisa, mas faziam outra. Um líder de verdade não pode ter uma vida dupla. Teoria e prática têm que andar juntas. O mestre afirmou que aqueles líderes colocavam fardos pesados sobre os ombros dos seus liderados, mas eles mesmos não carregavam estes fardos. Cobravam dos seus liderados algo que eles mesmos não praticavam. Quer ver seus liderados fazendo ou praticando algo? Seja você o primeiro a fazer, o primeiro a praticar. Era assim que Jesus fazia. Ele vivia aquilo que pregava, aquilo que ensinava. Na verdade, ele ensinava praticando. Por isso os ensinamentos dele surtiam tanto efeito e deixavam a todos maravilhados. Lamentavelmente, hoje não é muito diferente. Vemos líderes cobrando dos seus liderados coisas que eles mesmos não fazem. Um pastor não tem como cobrar das suas ovelhas que tenham uma vida de oração se ele mesmo não ora. De que maneira um pastor vai exortar as suas ovelhas a separarem um tempo para lerem a Bíblia se ele mesmo não lê? Um verdadeiro líder ensina praticando. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 23 de outubro. E na sexta-feira, queridos, 24 de outubro, fechando a nossa semana na meditação que recebeu o seguinte título: O verdadeiro líder reflete a luz de Jesus. Príncipes e princesas do PSM. Ainda falando sobre aqueles líderes religiosos, Jesus afirmou que eles praticavam as suas obras com a intenção de serem vistos pelos homens. Ou seja, eles queriam ser notados, percebidos e, obviamente, elogiados, exaltados. Eles estavam literalmente querendo aparecer. Queriam os holofotes voltados para eles. Queriam ser o centro das atenções. O líder não pode fazer nada com a intenção de aparecer, pois quem tem que aparecer não é ele. Quem tem que aparecer é Jesus. E também não pode fazer nada com a única intenção de ser visto pelos homens. Quem tem que vê-lo, notá-lo, é Deus. É assim que funciona. Ainda vemos alguns líderes agindo de forma semelhante. Gostam de aparecer, fazem de tudo para atrair a atenção para si. Gostam dos holofotes, são verdadeiras estrelas. Só que esquecem que quem tem que brilhar é Jesus. Ele é a verdadeira estrela, a estrela da manhã. O verdadeiro líder reflete a luz de Jesus. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 24 de outubro, fechando assim mais uma semana. Amém, queridos? E assim estamos concluindo mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos e queridas, graças a Deus, chegamos
ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, e o nosso desejo, como falamos aqui todos os domingos, é que Deus tenha abençoado a sua vida, falado ao seu coração, edificado a sua fé através dessas meditações e através desse resumo também, relembrando um pouquinho do muito que Deus nos ensinou na semana que passou. Tá bom, queridos e queridas? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando, mas antes quero fazer como fazemos todos os domingos. Eu quero convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha e vem com a gente, queridos. Vamos juntos falar com o nosso papai. Vamos orar, meus queridos? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer por mais uma semana concluída. Obrigado, Paizinho, por mais uma semana de bênçãos, mais uma semana de batalhas, de lutas, de desafios, mas acima de tudo, de vitórias. Te louvamos, Paizinho, por essa semana que passou, te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que meditou conosco na tua palavra, que nesse domingo tu possas visitar cada um deles, Paizinho amado. Tu sabes o que os teus filhos necessitam do Senhor e só tu tens poder para resolver todo e qualquer problema, só tu tens poder para mudar toda e qualquer circunstância, reverter toda e qualquer situação. Por isso, Paizinho, em nome de Jesus, nós te entregamos a vida de cada um dos teus filhos. Te agradecemos pela semana que passou e te entregamos a semana que está se iniciando, Paizinho, que está aí à nossa frente, que seja mais uma semana que, ainda que venham lutas, ainda que venham batalhas, desafios, que o Senhor nos conceda a tua bênção e a tua vitória diante de cada uma delas. Em nome de Jesus, Paizinho querido, fica conosco, é o que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. E aquele recadinho que a gente deixa aqui todos os domingos para você, não esqueça, como já está aparecendo aí na sua tela, não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, deixar sua curtida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também, tá bom, queridos e queridas? Porque como a gente sempre diz aqui, o pastor Jorge não quer ficar famoso. Se acontecer, amém, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que a palavra de Deus fique cada vez mais famosa, cada vez mais conhecida, tá bom, queridos e queridas? Esse é o nosso objetivo. E quando você curte, quando você compartilha, quando você deixa seu like, seu comentário, o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e indica para mais pessoas, tá bom, queridos? E como os irmãos também já sabem, nós temos um alvo, nós queremos alcançar 1000 inscritos, como já está aparecendo aí na sua tela também, até o final desse ano. Será que a gente consegue? Se você nos ajudar, a gente pode até passar, tá bom, meus queridos? Então, nos ajude. Deixe seu like, sua curtida, seu comentário, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos. Tá bom, meus queridos e queridas? Que o nosso domingo seja abençoado e que a nossa semana seja maravilhosa. Ministério PSM, 10 anos meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe.